Imagine que você veja um pitbull amarrado num poste, sem focinheira. O que você faz nessa situação? Eu creio que o mínimo seria atravessar para o outro lado da rua. Mas por que você faz isso? O que você vê naquele momento não é apenas um cachorro amarrado. O que você enxerga realmente é um conjunto de possibilidades. Você não vê apenas o cachorro. Você vê que ele pode te morder, que existe a possibilidade até dele te matar. E é por isso que você passa pro outro lado, mesmo que esse cachorro nunca tenha atacado alguém durante toda a sua vida. E eu contei essa história aqui para dizer algo semelhante que acontece na nossa vida. A nossa presença informa uma série de possibilidades, da mesma forma que a presença de uma pessoa pode informar algumas possibilidades dela. Aqui entra o poder dos 4 temperamentos. Com eles, a gente aprende a conhecer melhor as nossas possibilidades e conhecer melhor os outros. Então, bora aprender esse conteúdo. Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo. Depois de assistir, me conta nos comentários também sobre o temperamento que você se identificou e eu vou te contar o meu logo mais também. Todos nós possuímos mais afinidade com algumas pessoas do que com outras, não é verdade? Talvez a gente nunca tenha parado para pensar, mas normalmente isso se deve ao fato de possuir ideias ou pensamentos em comum, o que de certa forma estreita os laços e facilita para ter um bom relacionamento. Vocês já pararam para pensar que algumas vezes nós temos também certa dificuldade em lidar com outras pessoas? Claro que isso tem muitas variáveis, né? Mas para que a gente possa melhorar essa dificuldade, é necessário entender melhor sobre os temperamentos, porque isso comanda tudo. Ah, mas que diferença que isso vai fazer na minha vida? Em qual aspecto? Isso faz diferença na hora de se relacionar com amigos, namorados, familiares, com seus colegas de trabalho, dentre várias outras áreas da vida em que a gente precisa ter um relacionamento com outras pessoas, não importa o grau de intimidade. Cada um de nós nasce com um temperamento. Nasce. Todo mundo tem. Bom, e tudo começou com um grego chamado Hipócrates, que acreditava que poderia dividir as pessoas entre 2 características, a quentura e a umidade. Quando unidas, formariam 4 temperamentos distintos, baseados simbolicamente nos seguintes elementos: fogo, terra, água e ar. Essa ideia nasceu por volta de 400 a.C. e ainda é popular nos dias de hoje, demonstrando a sua força por mais de 2.400 anos. Vamos começar pelo colérico, que é representado pelo fogo. Tal qual o fogo, pessoas que têm esse temperamento sempre buscam liberar energia. Ou seja, são pessoas estimuladas pelas adversidades, que têm uma grande habilidade para liderança, que gostam de desafios, assim como o fogo, são objetivas e vigorosas. Porém, têm uma tendência à soberba. Por conta disso, elas precisam treinar a humildade. O fogo descontrolado pode acabar com a vida das pessoas ao redor, mas quando controlado, nos aquece e nos dá segurança, não é assim? Da mesma forma, a pessoa colérica, quando não controlada, se torna manipuladora, impaciente, dominadora. Mas quando controlada, se torna uma pessoa centrada, decidida e confiante, o que realmente os leva a grandes conquistas pessoais. Bernardinho e Steve Jobs são 2 grandes exemplos de coléricos. Repare no olhar colérico dos 2. E para completar, eu também sou colérica, super colérica. Resumo dos pontos. Pontos positivos: líder nato, força de vontade, independente, otimista, prático, vontade própria, audacioso, independente, autossuficiente, esbanja confiança, pode fazer funcionar qualquer coisa. Pontos negativos: pavio curto, intolerante, vaidoso, insensível, impulsivo, sem emoção, dominador e vingativo. O próximo temperamento é o melancólico, que é representado pela terra. Como a terra, pessoas que têm esse temperamento têm as características de repouso e resistência, ou seja, são pessoas sólidas, profundas e consistentes, tal como uma rocha. São analíticas, buscam sempre identificar os problemas, são extremamente persistentes e buscam a ordem e a estrutura. Tal como uma rocha, são difíceis de se envolver e por conta disso precisam buscar um maior envolvimento, entendendo que a vida é feita das coisas bobas também. Uma terra largada pode ser um local de pragas e ervas daninhas, mas se controlada pode se tornar um local onde as melhores sementes irão germinar e dar frutos. Da mesma forma, a pessoa melancólica, quando não controlada, se torna pessimista, crítica e antissocial, mas quando desenvolvida se torna obstinada, sensível, leal, o que os leva a grandes sacrifícios pessoais em troca de grandes realizações. Bill Gates e Albert Einstein são exemplos de melancólico. Repare no olhar melancólico dos 2, o temperamento fica visível até pelo olhar mesmo.
Pontos positivos: analítico, detalhista, habilidoso, sensível, idealista, leal, dedicado, fiel. Pontos negativos: egoísta, pessimista, confuso, crítico, vingativo, inflexível, depressivo e antissocial. O próximo temperamento é o fleumático, que é representado pela água. Como a água, pessoas fleumáticas buscam repouso se adaptando ao exterior, ou seja, são pessoas tranquilas, pacientes e que conseguem se adaptar a qualquer ocasião. São pessoas organizadas e diplomáticas, estando quase sempre rodeadas de amigos. Tal como a água, se adequam ao ambiente e por causa disso precisam tomar cuidado para não se tornarem totalmente passivos em relação à vida. Eles precisam tomar iniciativa também. Água parada é um ótimo local para mosquitos da dengue e outras larvas, né? Mas a água represada e colocada em movimento se torna uma grande geradora de energia. Da mesma forma, o fleumático, não controlado, fica acomodado, desmotivado, indeciso. Mas quando desenvolvido, se torna consistente, eficiente e confiável, o que os torna grandes exemplos a serem seguidos, como a Madre Teresa de Calcutá e Martin Luther King. São dois grandes exemplos de fleumáticos. Pontos positivos: rotineiro, diplomata, calmo, cumpridor, conservador, prático, bem-humorado, eficiente. Pontos negativos: medroso, indeciso, desconfiado, introvertido, desmotivado, procrastinador, egoísta, acomodado. E por último, mas não menos importante, a gente tem os sanguíneos, que são representados pelo ar. Como o ar, pessoas sanguíneas são envolventes e liberam energia, ou seja, são pessoas de espírito alegre, extrovertido, espontâneas e que buscam ser o centro das atenções. São pessoas falantes, animadas, de fácil convivência e que gostam de estar com outras pessoas. Tal como o ar, sanguíneos invadem um ambiente, mas eles precisam tomar cuidado para não se tornarem inconvenientes. Por conta disso, eles precisam treinar a adequação do discurso. O ar poluído mata. O ar limpo purifica o ambiente e salva vidas. Então, da mesma forma, o sanguíneo não controlado se torna inseguro, barulhento, exagerado, mas quando desenvolvido, se torna agradável, simpático, otimista. Gisele Bündchen e Usain Bolt são dois grandes exemplos de sanguíneos. Pontos positivos: comunicativo, agradável, companheiro, compreensível, simpático, superficial, destacado, otimista. Pontos negativos: barulhento, exagerado, medroso, inseguro, agitado, acelerado e impulsivo. Esses foram os 4 temperamentos. Lembrando que não existe temperamento bom ou ruim, nem as suas características são boas ou ruins. Elas são, como o próprio nome diz, o tempero na vida de cada um. Se a gente vai usar bem ou não esse tempero, depende de cada um. Ou seja, não use o temperamento como um rótulo. Ele é apenas uma base para onde cada um vive. E aí, qual que é o seu temperamento? Fala aqui com a gente nos comentários, junto com as características que fizeram você reconhecer esse temperamento, e vamos bater um papo legal. Até o próximo vídeo.